Heliocentrismo, a destruição de um paradigma. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O que devo refletir a mais absoluta evidência: os dois velhos paradigmas. Primeiro, o protolomaico aristotélico, o Sol girando em torno da Terra, a lógica da natureza, do senso comum, sem sensibilidade indutiva, o que não poderia constituir como verdade científica. O segundo paradigma, o heliocentrismo, elaborado pelo padre médico e físico Copérnico, retomado por Galileu, invertendo a lógica do primeiro paradigma, a Terra girando em torno do Sol, o que não é sequer evidente, muito menos indutivo empírico. Paradigma determinado como científico. O terceiro paradigma, cujo autor Edgar Dias de Vasconcelos nega evidentemente o segundo, ou seja, a trajetória heliocêntrica copernicana, criando o paradigma da não centralidade devido à ausência de gravidade de vácuo. Toda materialidade gira em torno do próprio eixo, sendo que o movimento de sua força, a relação da velocidade com a massa, não altera o movimento do mesmo, muito menos diminui a distância do movimento, significando, portanto, que não existe nenhuma realidade astrofísica em expansão, apesar do movimento. A lei gravitacional não existe em relação ao movimento do objeto no universo ao infinito, determinada como proporcionalidade à velocidade. Entretanto, ao próprio objeto e à sua realidade dentro de uma determinada área de proximidade, dependendo da expansão da materialidade. Quanto maior for sua massa, maior será a área gravitacional, entretanto não distante da proporcionalidade de massa e peso. Essa é a nova morfologia, o terceiro grande paradigma, como formulação das ciências pós-contemporâneas. Com efeito, as divisões de planetas, galáxias, no sentido de universos fechados, tais realidades não têm significações na nova etimologia, a acepção determinada pela nova compreensão. O que existem são continuidades intermináveis, pelo fato que o universo é uma realidade infinita, composto por objetos astrofísicos intermináveis quantitativamente, negando a existência do tempo, anos, meses, dias, semanas, horas e segundos, e etc. Nada disso tem existência real, meros apelidos convencionais, frutos da linguagem imaginativa. Qual é o tempo real de todas as coisas, a não ser uma ficção delírica, convencional da imaginação, sem existencialidade? O tempo se repete interminavelmente pelo princípio da incausalidade, sem nenhuma lógica científica empírica. Será desse modo na construção e destruição. Loucura determinar que a origem da Terra tenha 14 bilhões de anos. Todas as origens remontam a um princípio único, interminável em relação à existência do tempo, pelo fato de o mesmo não ser real, em razão de todas as formas
evolutivas serem interligadas, com efeito, nenhuma realidade existe em si mesma, pois faz parte do contínuo princípio. A negação do tempo, evidentemente, e de certas leis descritas sem base empírica. Tudo que possa afirmar é que nada existe em torno de nada, e que todas as coisas estão soltas no infinito, dançando. O mesmo é indeterminado pela sua lógica, sendo as realidades físicas complexas e intermináveis em suas quantificações. E que todas as realidades trazem dentro de si os fundamentos da autodestruição, do mesmo modo a contínua reconstituição. Portanto, a continuidade será eterna na ausência do tempo e suas permanentes reformulações. As fórmulas e os modos serão modificados em suas realidades permanentes. Entretanto, nada disso tem algum sentido ou finalidade. O que virá a ser será sempre no futuro para a destruição ou mais absoluto esquecimento. Pois haverá um instante em que no infinito não existirá mais a memória. Nada disso fará diferença para o mundo geoastrofísico. A realidade perdida magnificamente nos seus imaginários inventivos, as fantasias produzidas ideologicamente pelo Homo sapiens como se fossem verdades indeléveis. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.